Boa noite, gente. Buenas. Live sem avisar. Live fora do planejamento. Queria trazer algumas informações para vocês, algumas lembranças, alguns recados. Então, um pouquinho de cada coisa, tá? Boa noite, meu bem. Boa noite. Boa noite, gente. Eu sei que tá fora do nosso, fora do nosso dia de live, mas já fica aqui à disposição se vocês fizerem alguma pergunta. Sim, live Lu. Vamos lá, tá? Primeiramente, gratidão pelos feedbacks de ontem, tá? A live de ontem foi uma live quebra de tabu, tá? Foi uma live de abrir a caixinha de Pandora. Então eu sei que para muita gente a live de ontem foi uma live de quebra de paradigmas. Algumas pessoas falaram para mim hoje que não conseguiram processar as informações que estavam processando hoje, que teriam que acessar a live algumas vezes mais. Eu entendo. Minha intenção aqui é trazer um novo paradigma, tá? Então a live está salva. Eu ainda vou subir no Spotify. Para as pessoas que adoram usar esses aplicativos de música, uma boa notícia. Alguém tinha me pedido para colocar no Deezer também. Tá? Eu descobri que a plataforma que eu publico naturalmente publica no Spotify e no Deezer, tá? Então, quem não tiver Spotify... Boa noite, Léo. Gratidão, mano. Quem não tiver Spotify e tiver o Deezer, é só procurar lá AprimoraCast. E vai achar lá os áudios que eu tenho colocado, tá? Eu vou subir mais lives em áudio essa semana. Subir mais vídeos no YouTube hoje. Tem 30 vídeos para entrar no YouTube essa noite, então eu vou trabalhar um pouquinho essa madrugada. Tem 30 vídeos para subir no YouTube. Depois eu vou compilar esses vídeos em MP3, colocar no Spotify também, colocar também no Deezer, para que vocês tenham recursos diferentes para assistir, aprender e cada um da sua maneira poder trabalhar, tá bom? Então a ideia é multiplicar, ter mais recursos em plataformas para que a gente consiga trazer esse conteúdo da forma que você tiver, da forma que você puder. Tanto Deezer quanto Spotify vocês vão conseguir ouvir no plano básico, tá? Então vocês não teriam que pagar nada para usar a plataforma, tá? E aí aquelas questões de intervalo, com ou sem intervalo, aí eu não sei porque eu não entendo essas coisas. Já estou me adaptando, eu estou me adaptando à tecnologia que vocês pediram, beleza? Então cada um vai no seu tempo. Até ontem a gente não tinha nada, agora já tem no Spotify, já tem no Deezer, então a gente vai adaptando e vai colocando da melhor forma, tá? Aos poucos vocês conseguem se adaptando aí também. Quem não puder estar na live do Insta, consegue assistir depois no Spotify. Eu não consegui subir ainda de ontem, porque eu estava na estrada, então não consegui fazer, tá? Então eu vou trabalhar agora à noite para conseguir subir os vídeos e os áudios das lives, tá bom? Outro recado. Para quem está inscrito no Portal da Sustentação, que começou lá no dia 11/11 e termina dia 12/12, amanhã tem encontro ao vivo, ok? Amanhã tem encontro ao vivo às 8 horas pelo Zoom. Eu vou soltar o link amanhã, vocês vão receber pela plataforma lá o link, ok? Então quem está inscrito no Portal da Sustentação, amanhã tem encontro ao vivo pelo Zoom às 20 horas. Quem não puder participar ao vivo, nós gravaremos o áudio e colocaremos também na plataforma, tá? A ideia é trazer mais conteúdo para vocês e quem não puder estar na hora, faz depois, sem problema nenhuma, sem estresse, tá bom? Quem não se cadastrou no portal, as inscrições estão abertas ainda, tá? A gente deve fechar no final agora de novembro para trabalhar o mês de dezembro inteiro focado, tá? No Spotify, tanto no Spotify como no Deezer, é AprimoraCast. É só procurar lá o podcast AprimoraCast, que você vai achar lá as informações de tudo que tem lá de áudio que eu estou colocando, tá bom? Os recados foram dados. Vamos lá. Primeiro, eu ontem trouxe alguns temas polêmicos, eu sei. Meu objetivo é fazer com que vocês abram essa mente, né? E um dos temas que me chamou a atenção, principalmente porque mexeu na ferida... Boa noite, Val. Principalmente porque mexeu na ferida, foi a questão dos negativos. Que é? Os seres que estão seu interesse próprio nessa questão do avanço planetário, da experiência e tudo mais, né?
que eu falei ontem que gerou uma certa polêmica? A maior arma dos negativos é que as pessoas não acreditam que eles existem. Portanto, eles continuam atuando, negativando as pessoas, trazendo bloqueios, trazendo várias frequências de interrupção, de bloqueio, de problemas para essas pessoas, e elas não percebem isso. Então elas colocam culpa no azar, elas colocam culpa no karma, elas colocam culpa no fizeram um trabalho para mim, quando na verdade isso nada mais é do que um reflexo do campo vibracional, principalmente pela negação de que essa força negativa existe, tá? Dentre tantas as coisas que eu falei ontem, essa foi a que mais pegou, pelo que eu recebi nos feedbacks, tá? Nem a questão dos ETs lá foi tão intensa quanto essa. E isso realmente tem trazido pra gente uma série de desconfortos. Por quê? Quando a gente fala que os negativos existem, o que a gente pensa naturalmente, né? Se a gente está aqui na 3D, os ataques virão do infra 3D, e não necessariamente. Os negativos atuam em dimensões superiores à terceira dimensão. Os negativos atuam no campo que a gente chama do invisível, o campo invisível, além da 3D, além dos 5 sentidos que a gente pode trabalhar hoje. Então, como que a gente consegue olhar para isso de uma forma mais madura, de uma forma mais concreta? A ponto de falar, Vitor, mas eu não acredito nisso, então eles não conseguem interferir em mim. Então, aí que tá. A nível consciente, você pode não acreditar, mas a nível inconsciente está guardado e muito funcional. Como a maior parte da sua vida, quem dita o movimento é o inconsciente, eles terão campo, espaço para trabalho e interferência na sua vida. Então vamos partir do princípio seguinte. Os negativos existem. Quando eu falo negativos, gente, eu falo de forças contrárias ao próprio desenvolvimento. Forças para controle, manipulação, predomínio de raças, controle de... Se a gente for falar friamente, né, controle populacional, controle de educação, controle de tudo aquilo que poderia potencializar o ser numa experiência, num crescimento, naquele famoso caminho de retorno à fonte, né? Então, nós temos sempre que lembrar o seguinte, nós estamos de forma consciente num plano tridimensional, na terceira dimensão, num plano físico com os nossos 5 sentidos. Nós também, simultaneamente, estamos em corpos mais sutis. Nós temos corpos em 4D, 5D, 6D, 7D. Por isso é importante que a gente olhe com mais maturidade para essas questões espirituais. Primeiro, questões espirituais são inerentes. Não é porque você é especial, ou o outro é preparado, ou o outro é escolhido. Todos nós que passamos por uma experiência 3D aqui, nós temos corpos mais sutis, corpos além desse que nós conseguimos perceber. Vocês já ouviram hoje a gente falar aqui, eu, Murilo, Carol, a Vani também, que antes de algo chegar ao seu corpo físico, esse mesmo algo já passou pelos seus corpos sutis, já passou pelos corpos de cima, até que chegasse até você. Então, a gente pode sempre lembrar, o invisível existe e atua na nossa vida. Já que existe e atua, como eu posso trazer consciência para a minha vida, uma consciência mais espiritual, uma consciência mais integrada, para que eu tenha mais sensibilidade e mantenha minha frequência por natureza, de uma forma mais concreta, na alegria, na força, na vontade de viver, na vontade de construir as coisas. Porque esses negativos trabalham com controle. Olha, vamos começar a falar algumas palavrinhas para que vocês percebam o que acontece hoje, nesse momento no planeta, né? Controle, informação manipulada, medo, só incertezas, só o externo pode dar a gente o que a gente precisa porque você sozinho não consegue se virar. Vocês precisam sempre do externo para alguma coisa. Sempre, todo conceito que está fora
pode te dar tudo o que você precisa, mas você nunca vai ter tempo para acessar o interno. O que acontece é que esses seres negativos trabalham por interesse próprio, por perpetuar sua espécie, por manter uma espécie sob controle, sob domínio. Por quê? Eles creem que se passarem para um plano dimensional maior, eles morrerão, eles se desconectarão, eles não terão esse tipo de vida que eles podem ter. Então, estamos na 3D, temos corpos 4, 5, 6, 7D. Beleza? Pensem comigo. Se nós sofremos reflexos das dimensões superiores, como eu falei ontem, pelo hermetismo, o conflito que nós vivemos hoje se reflete nos conflitos das dimensões superiores. Então, em 5ª D, 6ª D, existem conflitos políticos, existem guerras biológicas, existem conflitos de poder, existem segregações, existem complicações. Só que são consciências mais amplas do que essa nossa estrutura de 5 sentidos na 3D. Então, os negativos atuam tanto na nossa 3D quanto nos nossos corpos mais sutis. Por isso que a gente sempre fala de conectar com a sua espiritualidade, de conectar com o seu poder, de conectar com a sua força, que nesse momento a gente comece a olhar não é para a religião somente, mas para tudo que a espiritualidade pode fortalecer na nossa vida. Eu não estou dizendo para a gente que a espiritualidade vai trazer para a gente, vai resolver os nossos problemas e a gente vai ficar sentadinho aqui no sofá. Não. Eu estou dizendo a vocês que, uma vez que vocês olhem para a sua vida, já que você não tem clareza dos outros corpos, das dimensões acima, você pode pedir ao famoso ancoramento que a gente tanto fala, os espíritos que te auxiliam, que estão em outras dimensões, os seus corpos multidimensionais, seus mentores, guardiões, anjos de guarda, protetores, mentores, instrutores, que estão em planos dimensionais, para que você tenha mais fortalecimento, mais clareza e, acima de tudo, força para manter a sua experiência aqui. Por isso que a gente tem falado tanto. Gente, quanto mais encarnações a gente tem aqui, mais a gente perde a conexão com as camadas superiores. Se eu não me engano, quando a gente encarna aqui, a gente tem cerca de 4% só da consciência de quem nós somos. E quanto mais você encarna, mais distanciamento de quem você verdadeiramente é. Por isso tantas pessoas batalharam a vida inteira, conquistaram tudo que podiam conquistar, fizeram tudo que queriam fazer e se sentem ainda incompletas. Porque elas não são aquelas metas, elas não são aqueles desejos, elas são algo além disso que elas não sabem de onde vem. Se vocês perceberem, o número de pessoas que estão desencaixadas do sistema, desconectadas de toda essa proposta do status quo, só cresce dia após dia. Porque as pessoas continuam seguindo os protocolos e mesmo alcançando os resultados que desejavam, não eram os resultados que vibravam em seu coração. Por isso que tem pessoas que têm profissões que não têm a felicidade de estar ali. Por isso que tem pessoas que não conseguem ganhar, se sustentar com a profissão que tanto ama, porque não é algo natural, não é algo puro, não é algo que é verdadeiro com ela. Mas, quando nós consideramos, sim, que há influência de uma forma geral, se esse desequilíbrio que nós vivemos, que é perceptível ao externo, é apenas um reflexo das camadas superiores, eu sei que a luta é muito maior do que a que eu pensava. Então, a gente pode pensar da seguinte forma. Ah, mas a luta não é só o governo, a política aqui. A luta não é só a questão de gênero, segregação aqui. Isso acontece nos planos mais sutis. Então, como a gente verdadeiramente pode ajudar nessa batalha espiritual? Nos trabalhando, cada dia mais nos conectando com a nossa espiritualidade, olhando para as nossas sombras, cuidando dos nossos corpos como físico, mental, emocional e espiritual.
cuidando mais das coisas que eu faço durante o meu dia, cuidando das emoções, acolhendo as que estão reprimidas e vivenciando de forma legítima as que eu já reconheço. Olhando para a minha vida espiritual como uma forma natural, como sendo sincero com a minha espiritualidade. Não repetindo práticas e dogmas que me foram repassados. Não repetindo dogmas que disseram que podem até ajudar, mas não vibram em seu coração. Na mente, como você tem lido, o que você tem estudado, o que você tem compartilhado, o que você tem aprendido. Você sente tesão nas coisas que você faz na hora que você lê? Você se sente bem na hora que você lê? Você lê uma coisa que realmente te engrandece? Você realmente está nutrindo o seu espírito? Você está nutrindo os seus outros corpos? Então, a onda que assola nesse momento, essa frequência planetária, e não só esse planeta, mas outros planetas que passam pelo mesmo processo, é justamente a questão do distanciamento do ser que é você com a sua experiência. Cada vez mais nós estamos automatizados, não percebendo as coisas que acontecem no entorno. E como eu vou lidar com o invisível se eu não reconheço que eu tenho esses corpos além da matéria? Como lidar com as questões, ou como lidar com os negativos, se eu não cuido da minha frequência, se eu não cuido do meu físico, se eu não cuido do meu emocional nem do meu mental, mas eu quero que o externo cuide de mim, mas eu não me cuido, mas eu quero que o externo me cuide. Vocês perceberam que durante a pandemia, muitos terapeutas vieram, colocaram trabalho, meditações, conteúdos, tudo de forma gratuita para que muitas pessoas acessassem verdades espirituais que não eram ditas pelos dogmas e religiões? Vocês perceberam também que muitas pessoas acessaram um conceito de espiritualidade que não era abordado há muito tempo? E da mesma forma que muitos acessaram essa espiritualidade de uma forma mais íntegra, mais livre, muitos outros se fecharam para os dogmas e crenças e repetições por conta de uma coisa chamada medo. A ferramenta que nos aprisiona as nossas experiências e nos aprisiona nesse processo de vida, morte e vida é o medo, gente. É a culpa. O medo e a culpa são os principais elementais ou as formas de pensamento que mantêm a gente preso nesse sistema. Inclusive, vibram numa frequência tão baixa que é propícia ao ataque de negativos. Olha que interessante. Olha o que foi estabelecido durante esse período de pandemia. Medo e culpa. Se você não fizesse certa coisa, você tinha que se sentir culpado. Se você fizesse outra coisa, você tinha que sentir medo. As ferramentas utilizadas nesse momento não foram ferramentas de conscientização, não foram ferramentas de educação, não foram ferramentas para uma reta informação. Foram ferramentas para disseminar medo, culpa, ódio, segregação, conflito. Nós temos ferramentas, facilidades incríveis para levar informação, conhecimento, sabedoria, frequências altas, frequências elevadas, frequências que trazem à pessoa a lucidez, a luz, para que ela haja conforme as leis e o equilíbrio do flow, o equilíbrio da vida. Mas não. Tudo que foi trabalhado nesse período foi para aumentar medo, culpa e todos os sentimentos de baixa frequência para que os seres que vibrassem nessa frequência fossem drenados pelos negativos. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Bate com o que a gente está vendo ultimamente? Vocês conseguem perceber que muitas pessoas que passaram para o outro plano estavam numa frequência de medo, de pavor, de culpa e foram drenados? Muitos estavam em seu processo, de suas datas e propósitos. Ok. Outros tiveram seu processo acelerado, porque a frequência de medo, gente, medo é uma frequência que dá para sentir até cheiro. Eles sentem o cheiro do medo. Os negativos sentem o medo. E adivinha a frequência que estava o planeta? Medo, culpa, pesar, desconexão,
Meu Deus, o mundo vai acabar. Meu Deus, o que será de nós? Meu Deus, o que será dos nossos filhos? Gente, o mundo vibrou nessa frequência. Os negativos tiveram um banquete durante 1 ano e 8 meses. Um banquete vibracional. Eles fizeram conforme eles tinham planejado. E para quem ainda acredita que é teoria da conspiração, para quem ainda fica repetindo que tudo isso que se fala de de agenda, é besteira, procurem ler, procurem pesquisar. Tudo o que disseram há 1 ano que era a teoria da conspiração se confirmou com provas científicas e ninguém fala nada na mídia. Tudo que foi feito foi para gerar medo e culpa. Quando nós vibramos em medo e culpa, nós nos afastamos do nosso apoio espiritual, da frequência dos nossos mentores, e aí você está numa frequência de medo, numa frequência de culpa, e fica pedindo para Arcanjo Miguel te ajudar, para Maria te ajudar. Só que você está vibrando numa frequência de medo, pavor, desespero. Essa frequência não é suficiente para que esses seres ou os trabalhadores que vibram nessas linhas, porque vocês vão de convir que, né, Miguel e Maria têm muito mais coisa num plano dimensional do que vir ele mesmo ajudar, né? Não dá, não cabe, né? Então são trabalhadores da linha de Miguel, trabalhadores da falange de Miguel, trabalhadores da falange de Maria que vêm nos ajudar. Mas o nosso patamar frequencial está tão baixo, está tão denso, tão negativado, que adivinha, só os negativos conseguem acessar essa frequência. E enquanto você não trabalhar essa frequência para cima, fica difícil dos teus amparadores, dos teus guardiões, dos seus orientadores espirituais te auxiliarem. E aí, eu vou usar uma outra expressão que é polêmica, para que as pessoas percebam como está o seu sistema de crenças. Seres que nos ajudam nesse trabalho mais denso, nessa limpeza mais densa. Exu. E aí eu sei que vai ter um monte de gente que vai quicar. O pessoal que ouve essa palavra e treme na base, precisa rever o seu sistema de crenças. Porque foi uma palavra marginalizada, uma expressão, uma energia marginalizada, para que você não tivesse a frequência desses seres nesses processos mais densos. A linha de Miguel, esses trabalhadores, não vão conseguir chegar numa frequência mais densa. Você precisa de trabalhadores mais próximos da Terra, mais próximos dos guardiões, mais próximos dos Exus. São eles que nos ajudam a limpar as coisas mais profundas. E aí você tem medo, culpa, tem pavor da palavra guardião, pavor da palavra Exu. Você não pode nem ouvir a palavra Exu, você não pode ouvir a palavra guardião, porque você tem medo, você vibra mais em medo, você não consegue chamar os seus protetores e os seus trabalhadores, e aí reclama que o planeta está ruim, que a vida está péssima, que as coisas não andam, que tudo está ruim. Porque você foi colocado de propósito e mantido numa frequência de medo, culpa, escassez, de insatisfação, de que tudo está péssimo, de que a morte vai bater na sua porta a qualquer momento. Como esses seres, ou os trabalhadores dessas linhas, vão alcançar você vibracionalmente se você está mais perto dos negativos, gente? Se você está mais perto dos negativos, adivinha o que você vai atrair? Negativos. Então, a gente precisa sempre olhar para essa questão com naturalidade. Os negativos existem? É claro que existem, senão haveria mais equilíbrio. E eu não estou falando da Terra, eu estou falando do macro também. Se existe essa onda aqui nessa 3D, na quarta, na quinta D, existe algo similar no padrão, é só um reflexo, ok? E nós podemos olhar para a nossa vida olhando, ok, medo, por que eu tenho medo? Gente, vocês viram o exemplo que eu dei numa outra live? Cristão, que se diz cristão, que fala de Jesus, que prega Jesus com medo de morrer. Gente, pera. Espírita que conhece, sabe das possibilidades de reencarnar, sabe que você não é matéria, que está num corpo material, mas é um espírito, com medo de morrer. Gente,
Vocês querem uma prova de que a jogada ou a estratégia foi tão bem preparada que até quem tinha a concepção da vida após a morte ficou com medo, ficou com culpa. As pessoas que tinham mais instrução, mais prática espiritual, foram tomadas por frequência de medo, de escassez, de incapacidade, de impotência. Quando essas pessoas deveriam dar o testemunho do que foi ensinado. Pessoas que trabalham com espiritualidade, que conectam com seus guias, entraram numa onda de pavor, entravam numa onda de medo. É a única certeza que a gente tem na vida que a gente vai morrer em algum momento. Mas a morte não é o fim de tudo, você só passa para outra frequência, você passa para uma outra dimensão. Se você ainda tem dúvida disso, vide a vida de Chico Xavier, que teve no nosso século aqui, viveu com a gente aqui, trouxe para a gente informações que até hoje são valiosas. Então, olha o tipo de frequência que foi trabalhada, que ainda é trabalhada, que é disseminada, que é compartilhada, que é levada para os grupos, para as famílias, para os estabelecimentos. Gente, é sério isso? Cristão com medo de morrer? Espírita com medo de morrer? Então eu vou dar um exemplo clássico aqui. Um exemplo clássico do Chico Xavier, quando passou por aquele caso do avião, em que as pessoas o avião passou por uma turbulência muito forte, e as pessoas começavam a gritar. E ele entrou na mesma frequência de desespero e começou a gritar. Valei meu Deus. E foi então que Emmanuel apareceu, num tom muito bravo, num tom muito firme, e perguntou: por que você está gritando? E ele falou: você não vê que estamos na iminência de morrer? Ele falou: sim, mas por que grita? Você não vê que está todo mundo gritando, então eu também vou gritar. Aí o Emmanuel disse: se você vai morrer, morra com dignidade e pare de gritar. Vocês percebem que nós temos exemplos do que é passar por uma frequência de medo e automaticamente retornar à vibração? Vocês percebem que nesse momento vocês ajudam esse processo, a família, os amigos, se mantendo lúcido, se mantendo consciente do processo? Mas se até as pessoas que estavam conectadas, que se dizem cristãs, se dizem espíritas, vibravam no medo, no pavor de morrer, imagina aqueles que acham realmente que depois da morte acaba tudo. É isso que a gente tem que entender. Isso foi um banquete para os negativos, banquete para a agenda que é trabalhada, banquete para esse grupo que controla essa bagaça toda. Gente, a gente precisa olhar e lembrar sempre, os negativos existem e atuam. Como eu consigo lidar com isso? Me trabalhando, me cuidando, muitas das vezes dizendo não quando o meu coração não está disposto a fazer tal coisa. Eu não preciso focar no status quo. Eu não estou me sentindo bem para sair, mas meus amigos querem muito que eu vá, mas o meu coração está pedindo para não ir. Não, mas eu vou, né? Mas meus amigos querem, né? Todas as vezes que você disser não para você e sim para os outros, você está abaixando o seu campo vibracional. Você está se afastando de quem você verdadeiramente é. E o que aconteceu? As pessoas estão dizendo sim para os outros e não para si mesmo. E aí reclamam do resultado. Muitas pessoas estão tomando decisões baseadas na opinião dos outros. E isso é uma ida sem volta. Isso é uma ida sem volta. Se nós não mudarmos o nosso padrão frequencial, se nós não mudarmos a forma de olhar a vida, se nós não olharmos para o que gera medo, insegurança, culpa, pesar, meu Deus, karma, se a gente não parar de vibrar nesses padrões e começar a transcender isso, não adianta reclamar dos resultados. Nós vimos durante esse período que muitas pessoas acessaram uma nova vida espiritual, um novo formato de vida mais consciente, de forma mais integrativa, de uma forma mais natural. E isso foi bom. Eu recebi hoje um relato de uma pessoa que indicou uma live para o pai que nunca ia acessar esse conteúdo. E ele acessou e gostou. Quando que a gente poderia falar de certos assuntos se não tivesse essa possibilidade? Então nós temos que aproveitar para transformar o medo em coragem,
A culpa em consciência, em aprendizado. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte, o que traz medo para vocês? O que está bloqueando a vida de vocês? O que está trazendo frequência de medo? Como eu posso trazer a coragem para esse aspecto de medo? Como eu me mantenho na minha verdade para que eu não vibre nesse medo? E eu fiz uma comparação uma vez que o medo é a mente. A coragem vem do coração. Todas as vezes que a gente sentir medo, a gente tem que lembrar, se eu tenho medo, é algo que traz da minha mente, porque a minha mente vai comparar com algo que eu já vivenciei, com algo que eu posso passar, ou com algo que alguém me disse, e naturalmente vai me travar. Mas o meu coração vai mostrar assim, ok, essa oportunidade é uma oportunidade de aprendizado. Se o resultado for o que você espera ou não, pode ser um ótimo aprendizado. Mas será que nós estamos realmente dispostos a olhar para os nossos medos? Será que a gente está realmente com disponibilidade para perceber o que está me trazendo culpa e o que é realmente minha responsabilidade? Será que eu posso ser responsabilizado por algo que os outros dizem que eu fiz? Será que eu vou aceitar isso como um presente que eu não quero receber? Então, eu quero que vocês reflitam que se existem os negativos e eles atuam nessas frequências mais baixas, como que eu posso mudar a minha frequência? Como que eu posso subir a minha frequência? Aonde está me trazendo medo? Aonde está me trazendo culpa? Será que eu estou ouvindo demais o que os outros estão falando? Será que eu estou dizendo mais sim para os outros e não para mim? Será que eu estou me afastando de quem eu verdadeiramente sou? Será que eu realmente nego as minhas sombras, nego as minhas vontades, nego os meus sentimentos? E quanto mais eu me nego, quanto mais eu minto para mim, mais mentira eu vou atrair. Vocês percebem que é uma questão de ressonância? Vocês percebem que é o momento da gente começar a olhar para a nossa bagunça interna e falar assim, caraca, agora eu sei porque eu estava vibrando naquela energia. Agora eu sei porque aquela frequência, aquela pessoa se afastou, porque minha ressonância mudou, minha frequência mudou, eu adquiri uma consciência diferente. E naturalmente, se você muda de consciência, pessoas, situações ou questões serão resolvidas naturalmente. De forma flow, de forma básica. Cada um vai para o seu lado, cada um vê a sua vida e está tudo certo. Na santa paz de Cristo. E aí a gente começa a perceber o que estagnava a nossa vida, o que potencializava a nossa vida. O que trazia para a gente o poder, o que trazia para a gente essa força. Então, Vani, boa noite. Então, quanto mais a gente... Ó, quem tem passado por processo de meditação, vou dar uma dica para vocês. Quem começa a ficar mais em silêncio, lê os livros de espiritualidade, começa a ouvir música, começa a ouvir podcast, começa a fazer as lives, meditação, exercício, pode reparar, os amigos começam a te chamar de maluco, a família começa a achar que você está em depressão, as pessoas começam a te julgar, as pessoas começam a se afastar naturalmente, as pessoas param de falar com você porque você está muito estranho, você está muito com um negocinho de natureba, muito good vibes, é só vocês perceberem. Isso não é uma penalização, isso não é uma punição. O seu campo chegou numa frequência que não bate mais com aquilo. Tá tudo certo, vai na paz de Cristo. Eu vou viver a minha paz, tu vive a tua e tá tudo certo. Mas se não bateu, você não tem que provar, você não tem que explicar. Energia não se explica, energia se sente. Energia não se vive o tempo todo falando assim, não, porque a nossa ressonância não bateu. Não, é natural, é vibracional. Eu sinto que eu não estou bem naquele lugar, eu não vou mais. Eu sinto que eu não estou mais trabalhando bem com uma pessoa, eu não vou mais trabalhar com ela. Tá tudo certo, a minha frequência tá uma, a frequência dela tá outra, tá tudo bacana. Cada um segue o seu flow. Já aconteceu várias vezes. Eu tenho amigos de 30 anos de amizade. Eu fico 10 anos sem vê-los. Quando eu encontro com eles, é o mesmo amor, a mesma frequência, a mesma alegria. Como desde moleque. E são pessoas que eu fico 10 anos sem ver. Isso é natural, isso não é forçado. Tudo que é natural perdura. Tudo que é forçado, tudo que tem interesse por baixo, tudo que tem o famoso autointeresse ou interesse próprio, não vai perdurar, vai ser raso, vai ser rápido, vai ser prático. Ok? Porque o que é natural, a natureza traz, a natureza mantém. Tudo que a gente tenta forçar vai acabar. Isso serve para trabalho, isso serve para relacionamento, isso serve para religião, isso serve para qualquer coisa forçada. Não perdura. Pode manter algum tempo, mas não perdura.
Por quê? Ressonância. Quando uma vibração atrai a outra vibração, as coisas funcionam. Se essa vibração se eleva, não atrai mais essa, vai afastar, é natural. Vocês não têm que fazer nada. Isso serve para afastar vibrações que vocês não querem e isso serve para ajudar as pessoas. Quanto mais você se trabalha, por exemplo, você vive numa casa onde é muito conturbada a energia. E aí você quer todo dia mandar reiki para as pessoas, mandar reiki para casa e esquecer que você está na casa também. Então qual é o melhor caminho para você se manter bem? Já que você é a forma de lucidez que tem nesse momento, se trabalha, se cuida, se mantém lúcido, mantém o teu campo mais conectado, não entra nessa energia de baixa frequência, cuida do seu espaço, cuida da sua alimentação, não tenta entrar em discussão, não baixa a tua frequência para caber na frequência deles e mantenha a tua frequência. Não adianta explicar para quem não quer ouvir, não adianta conversar com quem não quer conversar, isso é perder energia. Vá lá, faça o que você tem que fazer sem perder energia. Falar sobre certas coisas, principalmente, às vezes abertamente aqui, é perigoso demais, porque tem pessoas que querem ouvir, tem pessoas que não querem ouvir. Então, por isso que eu deixo os vídeos aqui, eu boto no YouTube. Quem quiser ouvir, vai estar lá. É só clicar, sentar o rabinho e ouvir. Ponto. Beleza, tá lá. E agora eu estou facilitando ainda mais, porque eu estou botando lá nas plataformas para vocês ouvirem também. Então vocês podem fazer as coisas de vocês ouvindo. Ok? Então, lembrem disso. Como é que você cuida, como é que você ajuda? Cuida do seu campo, se mantenha, faça as suas orações, faça as suas conexões, faça o seu ancoramento, leia as boas. Falar que é mentira hoje. E vindo para casa, passei num posto de gasolina, tinha um livrinho que eu acho lindo e eu não tinha. Eu só tinha ele digital. Olha o que eu comprei. Olha o que eu comprei. Esse é um clássico, gente. Isso é um clássico. Eu comprei um livrinho. Nas minhas horas vagas eu vou ler alguma coisa que me interessa. Eu não vou ficar gastando a minha energia com quem não quer a minha energia. Eu vou aplicar a minha energia no que me dá retorno. Ok? Então, quem me conhece sabe que eu sou o louco dos livros, né? Tem uma biblioteca aqui. Então, tem mais algumas coisinhas assim, ó. Pra quem gosta, ó. Pra quem gosta. Ok? Então, use o seu tempo com sabedoria. Oi, Bruna. Gratidão pela presença, viu? Use o seu tempo com sabedoria, alimente o seu espírito, alimente a sua alma, alimente a sua mente, alimente o que realmente dá retorno. Discutir com quem não está nem aí para o trabalho próprio não vale a pena, gente. Gastar energia mandando para quem não quer não vale a pena. Vocês sabem, eu vou falar uma coisa aqui, é bom que fica gravada. Vocês sabiam que quando eu vou enviar o trabalho na terça-feira, o trabalho de luz planetária, eu sempre peço para enviar para quem quiser receber? Vocês sabiam disso? Quem quiser receber, estiver conectado naquele momento, receptivo, amorosamente conectado, que receba luz, as informações que precisam. Eu não fico mandando para todo mundo, do plano, não fico. Para todas as pessoas que estiverem conectadas e quiserem receber esse envio de luz, eu envio. Porque essas pessoas entenderam que se manter, se conectar, trazer lucidez, já é iluminar o que está ao seu redor. Já é trazer essa energia ao seu redor. É muito importante olhar para a nossa vida sabendo assim, galera, você quer mudar o mundo? Muda o seu mundo, porque você é um pedacinho do mundo todo. Mas as pessoas hoje querem gastar energia com o mundo inteiro e nunca tem tempo para o seu mundo, que é a sua única jurisdição. Olha que interessante. Uma pessoa com medo, uma pessoa com culpa, diz que vai ajudar o mundo, mas ela não está ajudando nem o mundo dela. Isso também é distração. Primeiro você arruma a sua casa, primeiro você se conecta com o coração, primeiro você reconhece que você passa por uma experiência física, mas você não é o seu corpo físico. Você é algo muito maior do que você pode imaginar. Você é algo muito maior do que você pode mensurar. Então, já que você não se conhece, eu vou fazer um convite para você. Comece a se estudar, comece a se conhecer, valorize, sinta a tesão de saber quem é você, de conhecer a tua origem cósmica, o teu espírito.
Sinta tesão em saber conhecer as tuas sombras, conhecer os teus potenciais, conhecer os teus sentimentos, conhecer aquilo que passa na tua mente. Sinta prazer em ser você, sendo puramente você, e não aquilo que o status quo quer, não aquilo que a mamãe quer, não aquilo que o papai quer, que o namorado, que a namorada querem. Às vezes você tem tanta coisa para fazer que os outros querem, que você nunca tem tempo para ser o que você quer. E aí você gera seres frustrados, uma civilização frustrada, uma civilização sem poder próprio, sem autoestima, mulheres engessadas sem o poder de criação, homens engessados com o masculino todo destruído, e aí você mantém uma sociedade escrava. Quantas vezes forem necessárias. E aí você começa pelo feminino, distorce o feminino, porque o feminino gera vida, cria vida e mantém a vida. Então, se você estraga o feminino, se você distorce o feminino, você naturalmente contamina uma civilização 5, 6 gerações. Então, será que o trabalho realmente é dizer, eu vou cuidar do mundo, eu vou salvar o mundo, ou eu começar a me trabalhar, me manter, me fortalecer, me especializar em quem eu sou? Galera, quanto mais você estiver próximo da tua essência, da sua força, mais você ajuda o mundo, mais você ajuda em casa, mais você ajuda no trabalho, mais você ajuda no relacionamento, sem perceber. E você não vai nem perceber que ajuda, porque o seu campo vibracional começa a emanar força, presença, luz, constância, alegria, criação, porque você é a manifestação da tua vida. Você é um pedaço do todo, vivo, consciente de que você cria a sua realidade. Então, por que nós estamos passando por um processo tão intenso? Porque as pessoas escolheram o caminho da dor. E a dor vai levar você a se conhecer. Mas existe um outro caminho, o caminho do amor. O caminho de, ok, eu sei que eu vou aprender. Então eu preciso começar antes de chegar na dor. Eu preciso começar antes de chegar no fundo do poço. Eu não preciso ter uma dor profunda para me conhecer. Eu não preciso perder tudo que eu tenho na vida para me conhecer. Eu não preciso esperar que alguém me agrida, ou alguém me contamine, ou alguém faça qualquer coisa comigo para eu me conhecer. Eu não preciso esperar que a morte bata a minha porta para eu saber quem eu sou. E assim, mergulhado em você, mergulhado em quem você é, mais próximo da sua verdade, reconhecendo as suas sombras, reconhecendo que você é feliz do jeito que você é. Eu falei uma frase ontem que tocou muitas pessoas. Então anotem isso. Antes que vocês comecem a competir, comparar, anotem o que eu vou falar. Vocês são perfeitos nas suas imperfeições. Você é um ser único, incomparável. Não existe outro ser com o mesmo ID, com o mesmo nome, com a mesma data de nascimento que você. Portanto, você é incomparável. Você é único. Então valorize esse ser que você é. Se aproxime do seu poder. Se aproxime do teu processo. Retome quem você é. Viva a sua verdade. Mas eu não sei quem eu sou. Aí é que está a alegria. Se você não sabe quem você é, você tem uma bela de uma motivação para todos os dias silenciar, conectar com o teu coração para saber quem você é. Você não é o que a tua família quis ser. Você não é a profissão que você escolheu para pagar suas contas. Você não é o relacionamento que escolheram para você. Você é algo muito maior que isso, mas nunca parou para sentir o que verdadeiramente você é. Por isso que os negativos conseguem acertar. Por isso que as pessoas conseguem vibrar em frequências negativas e te acertar. Por isso que a inveja, todas essas frequências mais baixas te acertam. Quando você está mais próximo de quem você é, quando você está próximo da alegria, quando você está próximo da consciência, e isso não está ligado a bens materiais, isso não está ligado a posse, isso não está ligado a conquistas da terra. Isso está ligado a quão próximo você está do tesouro lá de cima. Tesouro dos céus, como Jesus sempre avisou, Jesus sempre trouxe isso pra gente, né? O tesouro dos céus é a tua consciência. O tesouro que mora nos céus, da casa de meu pai há muitas moradas, é a consciência que você é.
Esse corpo que você habita nesse momento é um pequeno fragmento da consciência verdadeira que você é, da consciência imensurável que é você. Então, valorize a oportunidade de estar aqui, estar na 3D, mas você não é daqui. Você é algo muito além de tudo isso. Não fique preso como se tudo que acontece aqui fosse a única saída, fosse a única experiência, porque não é. Valorize os seus dias, mantendo sempre a consciência nos seus atos, emoções, sentimentos. Quanto mais você estiver conectado no agora, quanto mais você estiver com a força de quem você é, mais fácil será perceber a sua vibração e elevar a sua vibração. Mais fácil você perceberá quando você passa por uma situação e que decisão você pode tomar. Mas, hoje, vibrando na frequência de medo, insegurança, culpa, é muito difícil tomar uma decisão. É muito difícil sequer fazer uma meditação guiada e ouvir as palavras do seu coração. É muito difícil realmente tomar uma decisão de forma leve, sabendo que eu tenho que pensar em tudo que os outros vão pensar ou vão achar das minhas decisões. Vocês percebem que uma criança vive a plenitude do agora e por isso ela é feliz? Até o momento que colocam nela o sistema de crenças, o sistema de medo, o sistema de culpa, a famosa barganha, para que ela cresça e aprenda a entrar na forma, a verdadeira forma do status quo. Ela aprende a barganhar, ela aprende a ter medo, ela se afasta de quem é, porque ela imediatamente recebe um nome. O nome que os pais quiseram, não o nome que esse ser talvez realmente precisasse. Lembrem, gente, tudo desde o começo vem da fonte, mas quando a gente acopla nessa estrutura aqui, nós estamos no status quo, nós estamos sobre as regras do sistema, nós estamos dentro da barreira de frequência que nos impede de acessar as frequências mais elevadas. Portanto, o único caminho de salvação, o único caminho de elevação para que a gente lembre quem somos, mantendo a frequência mais alta, é o caminho de dentro, é o caminho individual. É muito bom poder fazer meditações com vocês. É muito bom poder trocar ideia com vocês no direct, no Telegram, nos cursos, nas jornadas, nos eventos. Não tem nada que pague no mundo essa alegria de trocar ideia com vocês. E quem sabe, quem me mandou mensagem, sabe que eu respondo. Então eu fico muito grato por essa oportunidade e pela confiança. Muitos de vocês têm trocado experiências muito pessoais. E eu sou muito grato pela confiança e pela partilha. Então, eu fico muito feliz de alguma forma vocês estarem mergulhados no processo de vocês, com coragem de ser quem vocês são, num sistema que quer que você repita, num sistema que quer que você diga que você é de câncer, por isso você tem esse comportamento. No sistema que vai dizer que você é do quintal, e por isso que você é do quintal que você está fazendo isso. E não você vai entender o que foi essa ação, o que gerou esse sentimento, para que você aprenda com esse sentimento e não repita a causa, o efeito. É muito importante que a gente comece a olhar para a nossa vida como uma experiência de aprendizado. Se vocês não olharem para vocês, se vocês não olharem para a vida de vocês, se vocês não olharem com amor para a jornada de vocês, vai ficar complexo, porque o sistema vai fazer com que você pareça a todos os outros. As crianças querem ser youtubers, tiktokers. As crianças queriam ser jogadores de futebol. As crianças querem ser qualquer outra profissão. E não a que elas realmente têm o dom. E não o que realmente vibra o coração delas. Mas desde pequenas elas são ensinadas ao que dá dinheiro, ao que vai sustentar e ao que realmente ela tem que fazer e não o que ela quer fazer. Se nós começarmos a trabalhar as questões mais do sentir, respeitando as individualidades e o que cada ser realmente deseja, a gente realmente vai fazer o que a gente tem que fazer aqui. Enquanto a gente é suscetível ao sistema, ao que eles querem que a gente faça, ao tipo de forçação que eles querem, vai ficar muito complexo você se aproximar de quem você é. Nada é o acaso, gente. Tudo que a gente está passando no momento é um reflexo de uma guerra espiritual que ocorre e de proporções gigantescas, proporções que em números não daria para mensurar. Então, o que eu peço sempre a vocês? Se fortaleçam, se conectem, usem todas as forças que você tem para crescimento individual, para crescimento do teu ser, da tua força, como a gente chama de verticalização, força, a sua reconexão com a tua escala, com a tua egrégora, com a tua força, porque se a gente continuar
entrando nas distrações, nas segregações, em tudo aquilo que nos mantém aqui, a gente não vai ter como reclamar do resultado no futuro, a gente não vai ter que dizer que foi isso, foi aquilo, foi externo, foi aquilo outro. Nós temos agora a lucidez, o momento de ter ferramentas, conteúdos livres para começar uma reforma de forma intensa. Uma dica que eu vou dar a vocês é: nós não temos tanto tempo quanto pensaríamos. Quanto mais a gente usar as forças que a gente tem nesse momento para crescer, para lembrar quem somos, para ter força para passar pelas dificuldades, mais leve será o processo. Quanto mais a gente se afastar de quem somos, quanto mais a gente se afastar do que verdadeiramente a gente veio fazer aqui, mais eles vão conseguir manter a gente preso aqui, mais vai ser complexo poder falar de espiritualidade, e isso tudo vai parecer muito utopia. Então eu sempre peço a vocês, quando vocês, antes de dormir, forem fechar os olhos, conversem com o eu superior, o divino, comecem a ouvir mais o seu coração, comecem a silenciar mais, comecem a trabalhar suas frequências, percebam o esforço que a gente tem feito para botar conteúdo em todas as plataformas, para que vocês usem o tempo de vocês com sabedoria, absorvam coisas com sabedoria, estudem, trabalhem, ajudem, continuem fazendo as coisas que vibram no seu coração. Reconheça tudo aquilo que você gosta de fazer. Quantos de vocês gostariam de trabalhar com música ou estudar música e nunca fizeram porque música não dá dinheiro? Quantos de vocês gostariam de trabalhar com certas coisas ou estudar certas coisas, mas eu não tenho dinheiro para fazer só o curso, mas nunca procurou na internet nenhuma formação gratuita ou qualquer tipo de informação gratuita que só dependesse de você, porque hoje a gente tem esse recurso. Principalmente em meio à pandemia, muitos recursos que a gente não tinha de forma digital passaram para as plataformas digitais, muitos de forma gratuita. Basta o esforço de procurar. Você ouve teu coração, entra em ressonância com o que teu coração está te passando, pede a orientação, respeita a orientação, segue as instruções e acontece. Mas normalmente a gente espera que alguém bata a nossa porta para adivinhar o que está passando pela nossa cabeça. Muitas das vezes a gente não abre o nosso coração para falar realmente o que a gente quer e a gente espera que o outro adivinhe o que a gente está sentindo. Por falta de comunicação, a gente não sabe se expressar, a gente não sabe conversar e a gente também não traz aquilo que a gente realmente precisa para a nossa vida. E aí vai ficar realmente mais fácil repetir o que externo repete, já que você não coloca a força de dentro para fora. A força será colocada de fora para dentro. Retome o poder que você tem, retome o espírito que você é, use as forças que você tem para lembrar quem você é, para reconhecer o espírito que você é, transformando as crenças que te limitaram, transformando os conceitos que te colocaram preso, transformando você, que é um ser livre, saindo dessa prisão, saindo dessa clausura mental que você se colocou, trazendo você a visão de que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, que existem seres espirituais que nos auxiliam aqui, e nós temos as possibilidades hoje de falar disso abertamente. E lembrem, processo de reforma íntima nunca é para os outros. Sempre é por você. Então, aprenda a fazer as coisas que o seu coração te mostra. Respeite o seu tempo. Não compare o seu processo. Não compare a jornada do outro com a sua. Como eu disse, vocês são seres incomparáveis. Filhos de mesma mãe, mesmo pai, com a mesma base, têm escolhas diferentes. Portanto, ainda assim não dá para comparar. Então, o que eu peço sempre é: se conectem mais com vocês e com o caminho de vocês. Todo esforço que a gente tem feito é para que vocês percebam: o caminho é individual. O trabalho pode ser coletivo, o apoio pode ser coletivo, a jornada a gente pode trabalhar em alguns momentos juntos, mas a prestação de contas, o esforço, o comprometimento é individual. Então valorize o seu processo, valorize a sua vida, não espere a aprovação dos demais, não espere que tudo aquilo que você... eu imaginei que quando eu começasse esse processo, as pessoas iam me entender, as pessoas iam me respeitar, a minha família ia me entender. Mas agora está todo mundo me virando as costas, todo mundo agora acha que eu estou maluco, porque eu não concordo com as coisas que vem me falando, eu estou sempre questionando as coisas, estou sempre buscando aquilo que ressoa com o meu coração. Pássaros livres são tirados como loucos
pelos que estão presos nas gaiolas. É isso que a gente tem que entender. Um pássaro livre voando para um que foi criado em cativeiro é loucura. Então lembre que a liberdade tem seu preço, a consciência tem seu preço. Eu pedi ontem que vocês estudassem a vida de Sócrates. Sócrates foi condenado por defender a sua verdade. E ele podia ter retrocedido para não morrer. Mas ele morreu mantendo a sua verdade. A liberdade, ser quem você é, tem um preço, às vezes não tão barato. Mas o teu espírito sabe o esforço que você se manteve para ser quem você é. O teu espírito reconhece o seu processo e sabe tudo que você desenvolveu em prol do retorno à camada de cima. Então faça tudo com alegria em sua vida. E ainda que as suas escolhas contrariem as demais, que seja a escolha do seu coração, que seja a escolha da sua frequência, que seja a escolha da sua vida, de forma leve, alegre. Então, tem muitas coisas que eu não preciso fazer muita força para dizer não. Eu só digo não. E eu não tenho que esperar que a pessoa entenda o meu não, porque é o meu processo, é a minha alegria e a minha maneira de ver a vida. E isso pode até custar a minha liberdade, mas ser quem eu sou é um preço que a gente tem a pagar. É um preço que realmente a gente pode pagar quando a gente é feliz por quem a gente é. Quando a gente realmente sabe o que a gente veio fazer aqui. Então eu quero que vocês lembrem. Todo o esforço que vocês fazem para ser quem vocês são, para aproximar vocês do seu coração, para se afastar daquilo que te afasta do seu poder, é genuíno, é louvável. E não espere a aprovação das pessoas. Não espere que a sua mudança de comportamento agrade as pessoas. Não espere que as pessoas batam palma para você, porque todo aplauso externo é ilusório. Não esperem esse tipo de retorno, mas conversem com o seu espírito todo dia. Quando vocês colocarem a consciência para deitar no seu travesseiro, percebam se ela está leve com as decisões que você tomou com o seu coração ou pesada por fazer aquilo que os outros queriam e não aquilo que você fez. Ser você tem um preço, ser autêntico também. Lembre que você pode escolher você todos os dias. As pessoas não vão saber quem você é. Você é único. Elas não sabem nem quem elas são. Dificilmente elas vão entender você. Já que ninguém pode te entender e só quem pode fazer isso é você, se esforce, se conecte, se reconheça. Quanto mais próximo de você, mais distante você estará dos negativos. Mais distante você estará das massas de manobra ou do povo que continua dormindo sem perceber o que acontece. Todos nós vamos passar para um outro plano dimensional. O que vai diferenciar não é céu, não é inferno, não é colônia. É a consciência que você tem quando você passa para o lado de lá. Portanto, se mantenham conscientes, se mantenham alegres com suas vidas, se mantenham alegres com suas escolhas e experiências. A alegria, o amor, a satisfação de ser quem você é uma chave que te atravessa para o outro lado de uma forma fácil de te reconhecer. Confusão, insegurança, medo, culpa podem ser situações mais delicadas quando você passa para o outro lado do plano. Então é uma dica que eu dou a vocês: estudem, mergulhem, não ignorem a manifestação dos negativos, eles existem e continuam trabalhando. Perceba nos momentos da sua vida em que vier o medo, a culpa, a insegurança, todas as frequências que te afastam de quem você é. Essas frequências baixas te afastam também desses seres aqui. Então, saibam quem chamar, saibam como se cuidar, se alimentem melhor, se cuidem mais, se amem mais. Se você tem tempo para você e não tem para os outros, tá tudo bem. Você está aprendendo a lidar com você por enquanto, até que você equilibre o outro. Mas se você nunca tem tempo para você e sempre tem tempo para os outros, talvez seja apenas uma fuga. Se você não está se alimentando adequadamente, o porquê que você não está se alimentando adequadamente? O que você está tapando internamente que você não percebe que uma alimentação mais saudável te faz melhor, te faz mais saudável? Se você realmente não está cuidando do que você bebe, ou que você lê, ou que você escuta, por que você não está tendo esse cuidado? Será que você está tão satisfeito em ser quem você é? Ou você continua se anestesiando com tudo que te propõe para que você se mantenha no status quo, sabendo de tudo que acontece no planeta, sem saber quem você é e o que você sente internamente? Tudo que te conecta muito com fora vai te manter fora. Tudo que te conecta com o seu coração dentro, naturalmente, será o reflexo do mundo de fora. Por isso, as pessoas te chamam de louco. Porque estudar quem você é, só você pode fazer. Já que elas não fazem a parte delas,
elas vão tentar de alguma forma fazer com que você não faça a sua. Gratidão, e eu espero que vocês reflitam nesses conceitos que eu trouxe para vocês. Os negativos existem, não neguem isso. Aumentem suas frequências, expandam sua consciência. Ah, verdade, Laurinha, perfeito. Perfeito, Laurinha. A Laurinha pega as sacadas da jornada, né, Laurinha? Pegou essa sacada. Gente, uma outra dica, a Laurinha lembrou aqui. Eu estava no flow, eu esqueci. Gente, os negativos sentem o cheiro, seu cheiro. Eles identificam a sua frequência. Então, muitas das vezes, os negativos reconhecem o seu cheiro várias vezes. Então, quando você for para algum lugar que você sente que a frequência pode não ser legal, usem perfumes na roupa, tá? Não na pele, na roupa. Isso ajuda a maquiar o cheiro e eles não têm facilidade de reconhecer o seu cheiro, tá? Obrigado, Laurinha. Eu falei isso na Jornada dos 300. A Laurinha pegou a boa. Então, tenham esse cuidado, tá? Eles reconhecem o seu estilo, é uma frequência, é o seu ID, né? Então, tenha esse cuidado, tá? Use na roupa. Tá perfumado, então. Que bom. É bom dar uma perfumada, né? A paciente perfuma mais. Os lugares... Quando o lugar é mais tranquilo, você vai de boa. Você vai na frequência, na natureza, você vai de boa. Você vai passar perfume para a natureza. Mas se você vai naquela balada que você sabe que é mais punk, você vai encontrar uns amigos que são mais 3D, você sabe que vai ter uma pegada mais... dá uma borrifadinha na roupinha com um perfume legal para dar uma maquiada no teu cheiro, para que eles não reconheçam a sua frequência de cheiro, tá? Porque também é uma frequência. O cheiro também é uma frequência, tá bom? E sempre que eu tô falando na roupa, não é na pele, tá? É na roupa, que dá uma misturada no cheiro, tá bom? Que bom, Laurinha, que a Laurinha deu essa dica aí que eu falei na jornada, tá? Então, gente, gratidão, Rock in Rio, Rock in Rio, festival de música, pessoal que gosta de música eletrônica, eu vou dar uma dica, vá com perfume. Vai com perfume e não usa nada que seja ilícito, pelo amor de Deus. Porque a frequência não vai ser muito boa, não. Tá? Então, eu vou deixar gravado a live para quem chegou depois. O objetivo era falar da questão dos negativos. Eu não vou aprofundar muito, mas eu quero que vocês lembrem. Os negativos não atuam só na 3D. Eles atuam nas dimensões acima. Eles atuam nas dimensões que você não consegue ver. Então, o que eu posso fazer de melhor? Manter a minha frequência, os meus cuidados, para que seja mais fácil expandir o meu campo e não ser um atrativo de negativo, gente. Para que eu não fique mandando frequência para eles, dizendo que, gente, aqui, eu sou uma bateria viva, vocês podem me sugar. Então, assim, dá para ter cuidado? Dá, é só melhorar hábito, mudar as frequências, leiam coisas boas, escutem coisas boas, vejam filmes que realmente te ensinem conceitos legais. É muito legal você poder olhar para a tua vida pensando assim, puxa, eu sou meu estudo de caso, né? Só eu posso aprender a lidar comigo. Puxa, se só eu posso aprender a lidar comigo, que eu aprenda, que eu seja meu estudo de caso, que eu tenha, né, essa vontade de me entender, de me conhecer. Porque as pessoas reclamam, eu não consigo ninguém, eu não atraio ninguém, eu não tenho trabalho, eu não sei o quê. Mas elas nem se conhecem, como é que elas vão trazer essa força, como é que elas vão vibrar, se elas mal sabem a própria vibração, né? Aí vão colocar sempre, tá difícil, né? Tá difícil o relacionamento. Tá difícil o trabalho, né? Tá difícil, né? Tudo tá difícil. Porque você tá longe do seu poder, você tá longe da sua frequência, você tá longe da sua essência, você tá longe de quem você é, tá? Então, trabalhem isso, tá? Eu vou colocar depois a live também em MP3, vou colocar lá no Spotify, vou colocar lá no Deezer também, que aí vocês podem ouvir lá. Gratidão pelo carinho. Amanhã, quem está conectado no Portal da Sustentação, tem encontro às 20 horas, ok? Vou mandar o link durante o dia. Então amanhã às 20 horas tem encontro pelo Zoom, tá? E quem não se inscreveu, ainda estão abertas as inscrições, tá bom? Gratidão a todos vocês pelo carinho. Se vocês sentirem de mandar um questionamento, alguma pergunta, mandem, eu estou aqui para ajudar de alguma forma. Se eu puder responder, se eu puder ajudar, eu respondo. Senão eu tento passar para alguém que consiga responder. Tá bom? Gratidão. Viu? E amanhã tem live da Vânia de manhã. Quem não sabe ainda, às 20 horas, Vânia Aguiar Oficial. Tá? Ótima noite para vocês.